uma desvalorização, assim. Então, se a gente não se posicionar e souber quanto que vale o nosso trabalho, a gente vai nadando com a maré, e isso é muito perigoso. E isso é uma coisa também, eu não percebi em você, mas quero te perguntar, assim, existe uma insegurança sua, já existiu uma insegurança sua de dizer eu sou fotógrafa profissional de arquitetura? Até hoje eu me pego, não sei se é uma insegurança, talvez seja essa a palavra, mas quando você vai fazer cadastro é uma coisa, qual que é a sua profissão? Arquiteta. Eu falo, gente, por que arquiteta? Por que eu não sou fotógrafo de arquitetura? Por que eu não sou fotógrafo de arquitetura? Né? Então é uma coisa que eu me pego até hoje, buscando isso, puxando, não, eu sou fotógrafo de arquitetura, não trabalho mais como arquiteta, né? Não deixei de ser a minha formação, a minha bagagem, mas hoje eu sou fotógrafo de arquitetura. Então eu acho que tem sim, e tem também uma coisa que eu percebo até nos meus dia a dia assim, com o cliente. Quando eu levo que eu sou, uma coisa é eu me apresentar como fotógrafo de arquitetura, outra coisa é eu falar eu sou arquiteta e trabalho com fotografia de arquitetura. Tem uma credibilidade a mais. Então assim, é triste pelo lado dos fotógrafos, mas eu uso dessa verdade, né, para me levantar de certa forma. Mas eu vejo que tem um diferencial de visão, de tratamento, assim. Hoje a conversa é com uma convidada que vem da arquitetura, mas encontrou na fotografia o seu verdadeiro ofício. Luana Castro é formada em arquitetura e urbanismo, mas há 7 anos decidiu trocar o projeto pela lente e vem se consolidando como uma das principais fotógrafas de arquitetura em Goiânia e região. Ela faz registros fotográficos de obras, interiores, fachadas e espaços comerciais para arquitetos, lojas, construtoras e incorporadoras. Mas não é só isso. A sensibilidade do olhar da Luana tem uma base técnica sólida, que vem da própria arquitetura. Ela enxerga proporção, iluminação, perspectiva e traduz isso em imagens que mostram o que todo mundo vê, mas nem todo mundo consegue expressar. A gente se conheceu em trabalhos, em projetos de arquitetura, né, em comum, que eu filmando e você fotografando. E eu admiro muito, né, o modo como você sempre conduziu isso. A gente sempre... Porque quando você fotografa e filma um lugar, a gente tem que ter uma certa sintonia, né, para um não atrapalhar o outro. E eu lembro que foi tão agradável estar com você no mesmo espaço, sabe? Coisas que não é sempre comum acontecer quando a gente... De respeitar um trabalho do outro também, né? Eu acho que, falando do nosso mercado assim, de foto e vídeo, existe muito essa comparação também, né? Você faz foto, mas você faz vídeo também? Então eu sempre falo, eu não faço vídeo, mas eu conheço quem faz, né? E passo muito essa indicação do trabalho também, que eu acho que é importante. Obrigado. Eu também sempre... É você, né? Se é arquitetura, para mim, eu sei que tem que ser a fotógrafa. Luana é uma profissional que une precisão e poesia em cada clique. E hoje a gente vai entender como que essa transição aconteceu, como ela construiu uma clientela fiel e como tem sido viver de arte, de fotografar espaços. Seja bem-vinda, Luana, ou Obrigada. Eu que tenho que ser bem-vinda, né? Eu estou na sua casa. Bem-vinda ao meu espaço também. Valeu, obrigado. Primeira coisa que eu quero te perguntar, como é que a fotografia apareceu na sua vida, assim? Foi de uma forma bem natural, vamos dizer assim, né? Nunca pensei em trabalhar com a fotografia, né? Em me profissionalizar. Na época, eu já era formada em arquitetura, né? E eu comecei a fazer um curso de fotografia por hobby, aqui em Goiânia, né? Numa Casa da Fotografia, que é um espaço de aula aqui. E lá você tinha diversas áreas da fotografia. Então, assim, fotografia de newborn, fotografia de alimento, né? Fotografia de produtos, você via todos os nichos. Tinha um módulo só que era fotografia de arquitetura. Então, assim, Aí, como a professora sabia que eu era arquiteta, ela solicitou, Luana, você não arruma um lugar legal para a gente fotografar? E, na época, eu arrumei um decorado, que era cliente meu, né, na época, de cliente, assim, de contato da arquitetura. E a gente fotografou, gostei da experiência de fotografar arquitetura, e falei, você quer saber? Eu vou fotografar os meus projetos, né, para o meu portfólio próprio. E acabo treinando a fotografia, o olhar na fotografia. Fui fazendo isso. Foi tendo uma demanda no sentido de amigos, fotografo o meu projeto também, então fotografo o meu, fotografo. E na época eu trabalhava num escritório de arquitetura aqui em Goiânia, né, para uma arquiteta, já conhecida, e aí na época eu lembro de eu falar para ela, posso fotografar um projeto seu? E se você gostar, você me divulga meu trabalho? E ela falou, claro, divulgo, e ela divulgou. E começou a aparecer mais pessoas, né, mais arquitetos querendo fotografia. Aí eu falei, eu vou cobrar por isso, então, né? Se tá tendo procura, acho que eu posso ganhar com isso.
comecei a cobrar, mas na época eu também trabalhava com projetos, né? Então eu ficava com as duas coisas ali, levando, e começou a ter uma demanda maior, né? Então em algum momento eu tive que fazer essa escolha, assim. E eu brinco que eu escolhi a paz da arquitetura, porque eu me considero, né, dentro da arquitetura da mesma forma, né? Muita gente fala, foi uma transição de carreira. Pode ser, dentro do nicho, mas eu não me considero fora da arquitetura, até porque eu acho que eu ser arquiteta é um diferencial do meu olhar, né, no que eu faço hoje. Então, realmente foi uma transição dentro do meu nicho. Que Assim. massa. Você considera que você ainda está dentro da área de arquitetura, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Inclusive, eu acho que eu amadureci muito meu olhar para a arquitetura depois da fotografia. Muito mais, porque agora eu estou dentro da casa das pessoas, né? Eu estou todo dia num projeto diferente, né? Com um arquiteto diferente, um olhar diferente e coisa que quando eu trabalhava para mim, né, nos meus projetos, não, era o meu gosto, né, os meus estudos. Essa troca do dia a dia da fotografia é muito rica para a arquitetura. Muito legal. Então, o gosto pela fotografia, ele veio na época que você estudava arquitetura? Na faculdade, eu já fiz uma optativa, né? Vamos dizer assim, que sempre tem na faculdade optativa, mas assim, é uma matéria mais vista por cima, né, de uma forma menos profunda, assim. Inclusive, depois que eu formei, eu fui convidada da PUC para dar uma palestra lá para os alunos sobre como se profissionalizar em fotografia de arquitetura. E assim, foi uma oportunidade muito legal para mim, porque na minha época não falavam sobre isso, né? Que isso poderia ser uma profissão. Nossa, mas eu posso ser um fotógrafo de arquitetura? Então, né? Tanto é que aqui no mercado de Goiânia, somos pouquíssimos fotógrafos especializados em fotografia de arquitetura, né? E muito arquiteto. Então, assim, o mercado é muito bom, muito positivo, né? A demanda, e somos poucos fotógrafos especializados. Sim. Você sente que a sua formação em arquitetura te dá um diferencial como fotógrafo? Com certeza. Foi uma coisa que eu percebi, na verdade, durante o processo. Né? Eu falo que eu amadureci muito meu olhar para a arquitetura depois que eu comecei a fotografar. Né? Justamente pelo fato de eu não olhar mais só para os meus projetos. Né? Eu olho para projetos diversos. Todos os dias eu estou em projetos diferentes, com arquiteto diferente. A escuta também muda muito, né? Então, assim, eu estou na casa das pessoas. Eu escuto sobre o porquê que aquilo foi realizado, como que aquilo foi feito, a necessidade, né, daquele espaço. E tanto o lado do cliente como o lado do arquiteto. Então, isso me fez amadurecer muito. Massa. Quando você parou de projetar, doeu? Foi ruim? Como é que é? É muita terapia, muita terapia. Para eu conseguir... Eu lembro o dia que eu falei não para o meu último projeto. Na verdade, eu estava com um cliente em andamento e aí eu ia entregar, era uma fazenda, uma chácara, uma casa no chácara, e aí eu ia entregar. E aí eu lembro que quando eu concluí, eu falei, não, quando eu entregar esse projeto, eu vou falar, pronto, agora eu não trabalho mais com projeto, eu trabalho com fotografia de arquitetura. E quando eu entreguei para ele, ele falou assim, Luana, eu acho que era Deus me testando, assim, né? Que ele falou assim, Luana, eu tenho uma surpresa para você. Minha esposa está grávida, então a gente vai precisar fazer o quartinho de bebê. E essa foi a minha reação. Não, senhor, porque era agora que eu ia me desvincular. E aí eu falei, não, vou ter que criar coragem, é um teste. Se é um teste, eu vou ter que, é isso que eu quero? Então eu vou ter que falar que não. Em algum momento eu vou ter que falar não. E aí eu lembro que eu mandei um áudio para ele, explicando, falando, eu estou encerrando, eu posso te indicar, né, amigos arquitetos, que inclusive foi o que eu fiz para ele, mas eu não vou pegar mais projeto, a partir de hoje eu estou mudando de carreira, falei que eu estava indo para fotografia. E aí eu lembro que na época ele me mandou um áudio de 5 minutos, e eu fiquei assim, meu Deus, ele acabou comigo, ele vai acabar comigo, claro, né? Ele vai falar, como que eu abandono ele? Só demorei a escutar aquele áudio. E quando eu escutei, ele foi uma pessoa assim, tudo que eu precisava escutar, sabe? De falar assim, que legal, cara, eu também já mudei de área por muitas vezes, né, já trabalhei com isso, agora eu tô assim, então assim, super me apoiou, me deu uma super força, eu indiquei amigas arquitetas para eles, que estão com ele até hoje, inclusive, que você conhece, que é a Fernanda e a Ju. Que massa, que legal. Então, foi super positivo, assim, sabe, foi um voto de confiança ali, de uma pessoa que já trabalhou comigo e foi um empurrão que eu precisava. Que bom, né, um áudio de 5 minutos poder ser realmente, acho que mas tem a parte ruim também, de me programar no sentido financeiro, né? Que eu não sei se eu posso já entrar nessa parte. Claro, aqui, já é a próxima ação. Mas foi uma coisa que eu saí de uma segurança que eu já conhecia, né? Uma segurança financeira de pessoas que eu já tinha uma clientela para o mercado totalmente novo. Então, assim, eu tive que me reapresentar, né? Na verdade, agora os meus colegas de profissão vão ser meus clientes.
de uma forma positiva, porque eu já tinha essa abertura, né? Eu já estava no mercado. Então, assim, eu acho que eu tenho essa facilidade também, assim, eu acho que é até um privilégio, né, de eu ser arquiteta. Então, eu já estava no mercado, diferente de alguém que não está e falar, agora eu quero fotografar arquitetura e tem que conhecer o mercado. Mas eu lembro que o meu primeiro salário na fotografia, salário, né? Falava assim, foi R$ 315, assim, o primeiro mês, que foi o pacote de 5 fotos que eu vendi. E na época eu não sabia precificar também, né? Foi assim, no sentimento. Mas eu me programei para aquilo, né? Então, assim, eu tinha uma reserva, eu fiz porque eu sabia que não ia ser fácil, né? Que não ia ser do dia para a noite, que aquilo ia girar mesmo, né? Então você se preparou, não foi uma coisa assim, Me preparei. cansei e vou aqui. Eu sou um pouco preocupada, assim, vamos dizer, vamos usar essa palavra. Preocupada com essa organização, assim. Então, para eu me sentir em paz, até na decisão, né, de falar, não, é isso, eu tomei essa decisão, eu vou seguir para um outro lado. Eu me programei financeiramente. Na época, eu já tinha uma consultora financeira, que eu acho que faz muita diferença, inclusive é algo que eu indico para todo mundo, assim. Na época, eu lembro que eu era quase... assim, tipo igreja, sabe? Que você vai, Você não sei como devota, é o nome. sei lá, uma coisa assim. Você vai falando, não, por favor, você tem que ter um planejador financeiro, porque faz muita diferença, assim. Me ajudou bastante. Eu acho que isso aí já é um grande diferencial seu como pessoa mesmo, não só como artista, né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de falar de dinheiro, né? Eu até quero perguntar para você sobre essa questão a primeira vez que você cobrou foi o sentimento. Você falou assim, eu acho que vai ser esse valor, R$315? R$315, eu não R$315, 5 fotos, é isso. Hoje em dia você tem isso estruturado? Então, assim, na verdade, eu acho que a minha maior dificuldade quando eu entrei nessa área foi de ter colegas de profissão para eu ter essa troca. Né? Como eu disse, o mercado ainda aqui em Goiânia é muito restrito de fotógrafos de arquitetura, então, assim, eu não tinha com quem conversar, com quem perguntar, né, para eu estudar, tipo, e aí, quanto vocês cobram, né, como é que funciona? Tanto é que até cursos aqui era muito difícil, então, assim, a maioria das minhas buscas foram fora de Goiânia, né, São Paulo, Rio, que é no eixo, assim, que tem mais profissionais, então, assim, eu não tinha medo de meter as caras mesmo, assim, perguntar, mandar mensagem para fotógrafos de fora, sabe, assim, e eu tive uma reação muito positiva de reciprocidade, assim, das pessoas responderem, ajudarem, sabe, e nesse tempo eu conheci um professor, que é meu professor até hoje, que é o Denilson Machado, né, que abriu muitas portas para mim no sentido de ensinamentos, de apresentar outras pessoas, né, e aí eu fui tendo essa troca mesmo, mas foi no boca a boca, assim, indo atrás, correndo. Massa. Esse é um excelente jeito mesmo, né? A gente tem vergonha às vezes de perguntar, né? A Elo, que foi a primeira entrevistada, ela falou isso. Ela falou, a gente fica com medo de perguntar para o nosso amigo. O cara é amigo meu, ele é da mesma profissão, da mesma área. Pô, por que eu não pergunto, né? Até para não estragar o mercado, né? Porque se você chega e fala, vou comprar barato demais, você está prejudicando o outro, né? Que tá a gente já teve uma troca sobre isso, você lembra? Já, sobre, né? Verdade. Tipo assim, a gente vai passar o orçamento para um cliente específico. A gente não pode destoar muito de uma coisa para um não prejudicar o trabalho do outro. Assim, eu vejo que tem muita, lógico, cada um no seu quadrado, no sentido de cada um sabe, né, dos cursos que já fez, dos investimentos em equipamento, né? Tudo isso eu aprendi no processo de consultoria financeira, tipo, como precificar, né? Qual que é o meu valor? O meu valor de investimento em equipamento é uma coisa, o valor de investimento em cursos é uma coisa, é o meu custo de vida, né? Porque eu preciso pagar contas, eu preciso viver, é uma coisa. Então, tudo isso entra, né? Tudo isso é uma coisa que a gente tem que levar no balanço, não só de, quero fotografar, minha câmera custa tanto e eu comecei hoje, então eu tenho que cobrar barato. Né? A gente já tem muito esse pensamento, assim, de medo de pôr valor. Sim. Eu acho que o nosso trabalho também, estou super te incluindo, porque eu acho que você sente isso também, mas assim, não é uma coisa produto, né? Não estou te entregando isso daqui agora. Você vai, Arthur, posso ver se fica bom? Se ficar bom, eu pago. Pode ser? Então, assim, até isso acontece, sabe? De uma desvalorização, assim. Então, se a gente não se posicionar e souber quanto que vale o nosso trabalho, a gente vai nadando com a maré, e isso é muito perigoso. E isso é uma coisa também, eu não percebi em você, mas quero te perguntar, assim, existe uma insegurança sua, já existiu uma insegurança sua de dizer, eu sou fotógrafa profissional de arquitetura? Até hoje eu me pego, não sei se é uma insegurança, talvez seja essa a palavra, mas quando você vai fazer cadastro é uma coisa, qual que é a sua profissão? Arquiteta. Eu falo, gente, por que arquiteta? Por que eu não sou fotógrafo de arquitetura?
Por que eu não sou fotógrafa de arquitetura? Né? Então, é uma coisa que eu me pego até hoje, buscando isso, puxando. Não, eu sou fotógrafa de arquitetura, não trabalho mais como arquiteta. Né? Não deixei de ser a minha formação, a minha bagagem, mas hoje eu sou fotógrafa de arquitetura. Então, eu acho que tem, sim. E tem também uma coisa que eu percebo até nos meus dia a dia assim, com o cliente. Quando eu levo que eu sou... Uma coisa é eu me apresentar como fotógrafa de arquitetura, outra coisa é eu falar eu sou arquiteta e trabalho com fotografia de arquitetura. Tem uma credibilidade a mais. Então, assim, é triste pelo lado dos fotógrafos, mas eu uso dessa verdade, né, para enfim, né, me levantar de certa forma. Mas eu vejo que tem um diferencial de visão, de tratamento, assim. Sim, sim. Quando você falou que você se organizou, né, para fazer a transição de área, de área não, né, mas de profissão, assim. Sim. O que você fez? Você tinha já a sua consultora financeira, né? Então, assim, você planejou o quê? 3 meses de desespero e aí para depois ficar tranquilo? Eu me organizei, na verdade, de diversas formas. Primeiro, porque eu não tinha equipamento. Quando eu fiz o curso, eu fiz com uma câmera emprestada, porque assim, era um curso, como eu disse, eu estava sem compromisso profissional. Então eu falei assim, eu nem sei se eu vou gostar, né, de mexer com fotografia, então eu não vou investir, a gente sabe o custo que é, né, um equipamento de fotografia. Então assim, na época eu tinha uma conhecida minha que tinha uma máquina antiga dela que ela não usava mais, ela falou, não, pode usar. Então era uma câmera de entrada, assim, mas eu tive essa experiência com uma câmera profissional. Né? E na época eu falei, pronto, agora eu vou ter que comprar a minha, se eu quero trabalhar com isso eu vou ter que comprar a minha. Então eu também comprei uma câmera de entrada na época, com uma reserva que eu já tinha de projeto, né? Então foi um investimento que eu fiz acreditando mesmo, e todo o meu equipamento que eu fui conseguindo, de tripé, porque meu tripé era o primeiro assim, era um pedinha, que quase não aguentava a minha câmera, mas assim, era o que eu podia naquela época e eu fiz muito trabalho com ele. Então, assim, é uma coisa até que as pessoas que vêm me perguntar hoje em dia, né, de equipamento, eu sempre falo, só melhora o seu equipamento com o dinheiro do seu trabalho. Porque se está dando retorno, é uma coisa que realmente você pode progredir, né? Você pode investir naquilo. Então, foi uma coisa que eu fui fazendo aos poucos, de planejamento, tanto para financeiro, para eu ter essa reserva dos meses que eu sabia que iam ser arrochados no início. Né? Eu não lembro agora ao certo, porque já tem uns 7 anos, né? Quantos meses eu me programei aí de reserva, mas eu tive isso. E o de equipamentos também, né? Então, todo mês eu guardava um pouquinho para... Vou melhorar meu equipamento daqui para frente. Vou guardar um pouquinho para eu melhorar meu equipamento daqui para frente e para eu ir comprando as coisas que eu precisava também. Massa. E hoje você tem dificuldade de cobrar pelo seu trabalho? Não, de me posicionar como cobrar, não. Às vezes, existem algumas pessoas ainda que não entendem muito o valor da fotografia, né? Falando de, não, mas quanto mais fotos eu escolher, tem que ser mais barato. E assim, quanto mais fotos a pessoa escolhe, parece que é uma coisa boa, né, para ela. Assim, não, eu estou escolhendo muito, então você faz um valor melhor para mim. Consigo fazer um valor melhor, mas eu tenho um limite, porque quanto mais foto, mais trabalho. Mais é meu tempo de clique, né, mais é meu tempo de edição, e isso tem um custo. Né? Então, assim, eu acho que a minha maior dificuldade, não só minha, mas eu acho que de todo mundo da área, não é falar o meu preço. Eu não tenho vergonha de falar o meu preço. É mais de explicar, tem que ter um cuidado, porque as pessoas realmente não sabem, assim, né, o valor da fotografia, né, o que está por trás de uma foto. Né? E eu acho que eu tenho que ter esse cuidado de explicar e de passar isso, para gerar essa segurança, né, do que é o meu trabalho. Já faz parte do seu processo, é natural. Sim. Você sabe que você já vai, dependendo da pessoa, você vai ter que gastar um tempo ali explicando para ela o seu procedimento. Eu faço questão, inclusive, assim, eu acho que faz parte do meu atendimento, sabe? Entendi. Eu explicar, né? Nem todo mundo já teve a experiência com a fotografia de arquitetura, muitos arquitetos ainda nunca tiveram um profissional para registrar isso. Né, o que eu sempre conscientizo, inclusive, da importância, né, de um portfólio profissional, né, porque é a conclusão do trabalho do arquiteto. Né? Eu falo que é a última etapa do seu projeto. Né? Se você não fez tudo aquilo, levou meses, anos, a dor de cabeça, suor, e aí, cadê? Vou te levar lá na casa do cliente para você ver como é que tá? Então, assim, o portfólio é de extrema importância. Né? Então, já começa aí, né, nessa conscientização que, às vezes, o arquiteto não tem mesmo, né? Então, é todo um processo de comunicação mesmo, de entender o que é o produto e o que aquilo vai mudar na vida profissional dele. Entendi. Engraçado, teve uma época que eu estava me questionando muito, porque toda vez que eu precisava explicar para um cliente, né, porque é isso, no audiovisual, a maioria das pessoas nunca fizeram isso, um trabalho profissional.
E aí muitos acham também que é fácil, porque, meu celular filma em 4K, é porque então... O Instagram qual que é o também, às motivo do vezes, seu não preço? ajuda muito a gente. Não ajuda, porque ali tudo parece que é mais fácil, né? E aí eu comecei a ter longas reuniões com alguns clientes em que eu tinha que explicar mesmo como é que funciona um projeto audiovisual. E no começo eu achava que era assim, estou perdendo um tempo danado, porque estou tendo que dar uma aula de 40 minutos sobre como funciona, sabe? Mas aí depois eu entendi que faz parte do processo de uma conscientização geral, regional, talvez, de como funciona, porque as pessoas não sabem, né? Eu lembro que uma época eu comecei a fazer isso no meu Instagram. Eu gerava alguns conteúdos, porque assim, na verdade meu Instagram era foto, né, do meu trabalho. Eu falei, não, eu preciso educar mesmo, assim, é um processo educativo isso que a gente está fazendo. E não é de forma de falar, nossa, aquele povo não valoriza, não, porque as pessoas não sabem, né? Então, assim, se eu estou estudando sobre isso, se eu estou me profissionalizando nisso, eu tenho que explicar, eu acho que faz parte do meu trabalho. Então, assim, eu comecei a soltar coisa do tipo, por que eu não entrego uma fotografia não tratada? E aí eu fazia um conteúdo explicando a importância do tratamento, né? Várias coisas assim que geralmente são questionadas durante o processo da fotografia, né? Por que eu não entrego todas as fotos? Né? Porque a pessoa acha que tipo, eu fiz todos os cliques, já me manda aí. Então, assim, tudo isso parece óbvio para mim, que trabalho com isso, mas eu tenho que ser explicado, né? E isso gera valor no meu trabalho, né? A pessoa está me contratando para isso, ela está pagando pelo meu serviço, ela não está pagando só pelaquela foto, né? Ela está pagando pela forma que eu vou atender ela, né? Pelo dia que eu estou lá na casa dela. Então, assim, eu acho que tudo isso engloba. E eu fiz, como eu sou sozinha, hoje não mais, né? Mas eu trabalhei muito tempo sozinha, tipo, eu era meu financeiro, eu fotografava, eu tratava, enfim, acho que é a realidade de muitos que trabalham nessa área. E aí eu tinha que me virar da melhor forma para aquilo fluir. Então eu fiz muito material de PDF que eu enviava para o cliente explicando. Depois que eu te entregar as fotos, o que eu faço com isso? Eu te entrego foto em alta resolução, em baixa resolução, para que você vai usar essa, para que você vai usar aquela. Porque já eram dúvidas que eu sabia, tipo dúvidas frequentes, para evitar já de ter muita demanda para cima de mim de perguntas, e aqui o cliente falava, nossa, que legal esse material, né? Então, assim, me gerava também um certo profissionalismo, né, nessa entrega, que era um diferencial para mim, porque me poupava do cliente ter dúvidas, e para o cliente também ele ficava mais confortável com aquilo. Então eu fui criando ferramentas mesmo, né, no meu trabalho para isso fluir de uma melhor forma, né, essa explicação não ficar essa coisa de toda vez eu vou ter que dar uma aula para o meu cliente, porque acontece. Mas assim, se você puder enxugar isso, né, vale também. Verdade. Eu lembro que quando a gente conversou sobre os nossos valores e tal, e tentar alinhar tudo isso, né, eu lembro que eu recebi seu material e falei, nossa, é muito explicado, tá tudo aqui. Eu achei, isso foi uma coisa que eu gostei muito. Eu acho que eu recebo feedbacks assim positivos, sabe, sobre isso. Para mim é legal, porque é isso, assim, eu investo meu tempo naquilo também, né? Sim. Então, se está funcionando, o feedback, a escuta, eu acho que é muito importante na nossa área, assim, sabe? Você chegar e entender o que o cliente quer, né? Não é simplesmente, isso que eu faço, é isso que eu entrego, meu preço é esse, e é isso. Se quiser é bom, se não quiser é bom. Eu acho que não é dessa forma, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que saber se impor, você falou sobre vergonha de precificar, né? Eu sei o meu valor, eu sei o valor do meu trabalho, né? Mas nada me impede de eu escutar a necessidade do meu cliente, né? De eu escutar a realidade do meu cliente. Então, assim, eu sou muito maleável no sentido de eu tenho clientes que fotografam comigo durante o ano todo. Né? Não tem por que eu não fazer uma forma de pagamento diferente para ele, né? Uma forma de entrega diferente, de um prazo. Agora, por exemplo, a época de casa é cor. É tudo para ontem, né? Eles querem tudo para... E eu entendo, querem divulgar, querem aproveitar aquele momento. Então, assim, eu também tenho que ser flexível de acordo com a necessidade do meu cliente, né? Dentro, lógico, dos nossos limites. Mas deixa eu só tirar esse aqui, que eu já tomei meu café. Luana, assim, a gente está falando muito de fotografia, né? Porque, enfim, é a sua área principal, mas me conta que hoje eu te vejo muito mais como, muito mais não, mas tanto como uma arquiteta, né? Que faz fotografias de arquitetura. Eu te vejo também como uma empresária, né? Explica pra gente aqui onde a gente está, o que é isso aqui, né? Então, assim, eu acho que depois da fotografia, eu falo que a fotografia me abriu muitos olhos, né? Nessa parte... Inclusive para isso aqui, para a Casa Verde Perto hoje, né? Foi uma consequência da fotografia. Hoje eu acho que eu me considero uma empreendedora criativa, assim, nesse sentido, né? Eu te conheço desde a época que eu criei a Galé, né? Que era uma online, uma curadoria online que eu fazia, na verdade. Eu conhecia artistas independentes e queria fazer, na verdade, um intermédio, porque
todos os dias fotografando na casa de pessoas diferentes, arquitetos diferentes, gostos diferentes. E eu via uma repetição muito grande da parte na decoração, na parte das obras de arte. E isso me incomodava muito, que eu falava, gente, é todo mundo diferente, gosto diferente, por que você tem a mesma coisa que tem na casa do fulano? Por que você tem? E, né, parecia que em Goiânia tinha 2 lojas, e as pessoas só compravam nelas. E eu tinha esse contato com artistas independentes, assim, né? Eu sempre tive um contato bom com uma quantidade boa de pessoas, de artistas independentes. E eu falava, por que que as obras dessas pessoas não estão nas casas que eu fotografo todos os dias? Então, acaba que uma coisa foi linkando a outra, né? Eu abri a Galé, que foi um online, e durante o meu processo de fotografia, eu conheci a Lorena, que é a minha sócia hoje, fotografando um projeto dela. E nesse projeto dela, eu identifiquei alguns artistas que eu trabalhava na Galé. Ela levou algumas peças desses artistas e eu falei, peraí, essa aí é diferente. Porque eu sempre vejo a mesma coisa e no dela eu tô vendo umas coisas diferentes e que eu conheço de uma galera que não tá aí no meio de todo mundo. E a gente começou a conversar sobre isso. E ela veio de Salvador, né? Então, assim, ela tinha essa necessidade de, enfim, Salvador, artesanato, né? Muito contato com essas coisas. E aqui ela sentia falta disso também. Então, era uma dor dela como arquiteta de especificar isso nos projetos. E eu, como fotógrafa, de ver isso nos projetos. Porque, assim, não é porque eu estou fotografando que é só um projeto, vou lá fotografar. É totalmente envolvente, assim, né? Eu converso com as pessoas, eu falo que a energia do lugar de você fotografar uma casa, que tem aquela coisa da história, né? De objetos que a pessoa te explica, não, isso aqui era da minha avó, isso aqui eu tenho por conta disso, do que você fotografar uma casa que, enfim, é linda esteticamente, casa de revista, mas tem etiqueta de preço em tudo, tem livro que está no plástico ainda, tipo assim, que a pessoa não vive aquela... Você percebe na hora que a pessoa não vive o espaço que ela está. Isso me incomodava. E era uma coisa que incomodava a Lorena como profissional. Então, a gente se identificou muito nisso e foi amadurecendo diante de diversas conversas em café aí a ideia de um espaço físico, né? Para eu colocar o que eu estava no online, que eram os artistas, essa curadoria de arte, e ela vir com que lugar de apresentar para os clientes dela, né, o que ela propõe, o diferente, né, essa coisa do valorizar que eu te apresentei aqui, o espaço de valorizar o que está em bom estado, né, que não é novo, mas que está em bom estado, né, que o bonito não é demolir e colocar tudo do zero, né, que eu não preciso ter o artista mais renomado para eu falar que eu tenho arte na minha casa. Né? Então, tudo isso foi sendo criado aí de um olhar da fotografia, da arquitetura, de umas dores que eu fui sentindo aí durante todo esse processo. Que massa. E hoje a Casa Verde Perto tem 1 ano e meio, né, de existência. 1 ano e meio de casa aberta. E a Galé? A Galé ficou no stand-by do site, porque eu fechei a plataforma quando eu criei a casa, porque me demandava muito lá, e também porque foi uma coisa que eu fiquei 1 ano com a Galé, no online. Eu percebi que a venda no online era uma consequência. Assim, as pessoas não entram num site, falando de arte, né? Elas não entram num site para conhecer um artista, para falar, nossa, deixa eu ver que arte que eu quero. Não, ela entra lá porque ela já conhece o artista, ela já sabe o preço, ela já validou, ela já pesquisou, ela só quer comprar, ela só quer concluir a compra. Então, assim, como eu trabalhava também com um catálogo, então, assim, quando eu ia fotografar, eu levava o catálogo daquelas peças que estavam no site na casa da pessoa. Então, assim, eu fotografo a sua casa, Arthur, tem essa aqui, você gostou? Tá precisando de uma tela aqui? Porque sempre tem demonstração na arquitetura, né? As pessoas nunca concluem a casa toda. Então, a gente leva muitas peças para o cliente conseguir ver aquilo e adquirindo aos poucos, né? Eu falo que a fotografia é o máximo potencial da sua casa, o dia das fotos. Né? É o máximo que você pode ver da sua casa produzida, que é o projeto que o arquiteto quer, né? Tipo, idealizou, e ele entende que nem todo mundo consegue concluir aquilo, né? Numa etapa realidade financeira e tudo isso, mas que fotografando você vai conseguir ver como que aquilo pode ficar no seu máximo potencial, e você vai adquirindo aquilo aos poucos, é muito natural isso acontecer. Né? Então, quando eu levava o catálogo, a pessoa falava, nossa, aqui está faltando uma obra de arte, eu escutava muito isso, né? Então, te apresento aqui alguns artistas, e ele se identificava, me identifiquei com esse, me identifiquei com aquele. Então, eu vendia muito mais nesse presencial da casa do cliente do que no online. Entendi. E aí começou a não fazer sentido para mim manter o online, sendo que eu precisava estreitar esse contato. E aí, com a ideia do espaço físico da casa, eu falei, é lá que eu vou estreitar esse contato com essas pessoas, mas o online ainda está nos meus planos de voltar aí para quando isso, porque aí vai ser uma conclusão de compra de tudo que eles estão
conhecendo aqui. Entendi. Ainda não. E aqui você estava me explicando, né? Tudo são de artistas, né? Tudo são de artistas independentes. Tudo é uma casa coletiva no sentido de divulgação mesmo, né, de todo mundo que está aqui dentro. Então são artistas independentes, a maioria são locais, né, são daqui de Goiânia, Goiás mesmo. E tanto a parte de mobiliário, essas cadeiras que você está sentando, né, do Oficina da Mata. Então assim é uma marcenaria independente daqui que não tem uma loja no caso, né, um showroom, mas muitos aqui também têm ou vendem em outros espaços, né. Então a ideia é que as pessoas usem uma casa. Igual você está aqui sentando, pode sentar, pode usar, pode tomar cafezinho na xícara que você estava tomando, para você experimentar, né? É uma validação antes da compra, né? Então, assim, você conhece, é um espaço de você conhecer a variedade desses artistas, né? Que são nossos, assim, eu acho isso muito valioso, assim, sabe? A gente valorizar o que está aqui, né? O que está do nosso lado. A gente falando de profissão agora, e a gente tende a não valorizar o que está aqui, né? Ah, é legal quem está lá fora. É legal quem é... e se você for lá para... Nossa, então o Arthur tá bem, porque ele está fazendo trabalho lá em São Paulo, né? Sendo que você sempre estava aqui trabalhando, fazendo uma coisa legal aqui também, né? Então a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? Que fala. Então, assim, aqui a proposta da casa é ter esse olhar, sabe? Das pessoas que entram aqui e falam, nossa, de quem que é isso? É da Manu Bezerra. Você conhece? É uma artista daqui de Goiânia, um trabalho lindo, né? Então, assim, as pessoas não conhecem o que é nosso ainda, né? Então, a gente quer muito essa divulgação. E eu acho que são pessoas como vocês que fazem isso mudar, né? E é engraçado, o que você falou, a gente escuta isso diariamente aqui na Casa Verde Perto, com as pessoas que visitam aqui, sabe? As pessoas falam, nossa, Goiânia precisa disso. Goiânia precisa de um espaço para a gente ter contato com a arte, para a gente conhecer mais artistas. E aqui, estou falando de artistas visuais, mas de diversas áreas também. Então, assim, quando entram aqui, as pessoas se identificam com alguma coisa que tem aqui ou alguém vai gostar desse espaço. Nossa, eu tenho uma pessoa que vai querer lançar um livro, eu acho que pode ser aqui nesse espaço. Eu tenho uma pessoa que, já teve gente querendo dar aula de música, aula de dança. Então, assim, vai da arte como um todo, sabe? A arte toca, né? Então, assim, ela conecta as pessoas. Isso a gente vê isso diariamente, que é muito legal. Legal. Tá, e eu acho que a gente já está quase no limite do tempo até. Mas me conta aqui uma coisa, a sua organização financeira, então, ela acontece em todas essas áreas da sua vida. É na Casa Verde Perto, é na fotografia. Isso para você hoje em dia é uma coisa bem estabelecida? Você, não quero dizer que então não tem problema, né? Acho que todo mundo tem momentos de altos e baixos, né? Mas assim, hoje você sente uma certa segurança para tomar esses passos que são independentes, né? Hoje... É isso, assim, eu acho que é exatamente isso que você falou, é uma segurança, né? Eu acho que é o fato de você ter um apoio de uma consultoria, né? Ou ter, enfim, uma organização financeira que seja sem uma consultoria, né? Você se organizar financeiramente, sendo um autônomo, sendo um empreendedor hoje em dia, eu acho que é fundamental, né? Assim, inclusive, eu só consegui dar outros passos, né? De abrir empresas, por conta dessa organização, porque eu vim, todo o meu investimento veio de um trabalho autônomo, né? Então, assim, se eu não tivesse organização, eu não conseguiria. Então, né, eu não falo que é fácil, né? Não falo que é mil maravilhas, os perrengues vêm, né? As contas chegam, falando de empresa, por exemplo, a Casa Verde Perto é a minha primeira experiência com empresa física, né? Um espaço físico. Sempre trabalhei em casa, né? Não tinha aluguel, não tinha energia para pagar, então assim, meu faturamento é basicamente meu, né? Agora eu tenho funcionários terceirizados que me ajudam na fotografia, mas no início era basicamente tudo meu. Aqui é totalmente diferente, né? Então assim, aqui a gente é um custo do espaço físico. Então eu acho que tudo isso tem que ser muito planejado para a gente conseguir girar mesmo, né? Um dia após o outro, vou falar bem a verdade que é luta, mas faz parte do processo. Se você pudesse voltar no tempo para dar um conselho para você mesma, daquela Luana lá de 7 anos que fez a transição, o que você falaria para ela? Eu acho que eu falaria para ela com mais calma. Hoje eu vejo que eu fui, assim, eu sou muito da emoção, assim, de ter uma ideia e eu quero tirar ela do papel para ontem, para ontem. Eu sou muito isso, assim, eu nem durmo quando eu tô com uma ideia na cabeça, porque eu tenho que tirar isso do papel, assim. Você mesmo já presenciou muito dessas coisas, tem que fazer, vamos fazer um vídeo assim, vamos fazer muito assado. E nisso eu
falando financeiramente também, assim, eu fui me descontrolando, não no sentido de me endividar, mas no sentido de, opa, eu poderia ter ido com mais calma, sabe? Eu poderia ter me programado melhor, pensado melhor, enfim, feito um negócio crescer primeiro, para depois eu dar um passo grande aqui. Então, assim, não é um arrependimento, até porque, graças a Deus, está tudo dando muito certo, mas eu acho que hoje eu sou mais razão, assim, sabe? Eu já fui muito, essa de 7 anos atrás, era muito emocionada, muito, as ideias fluem, vamos criar. Massa. Hoje eu sou mais pé no chão. E se você pudesse dar um conselho para alguém que quer viver da própria fotografia, né? Seja de arquitetura ou não, o que você falaria para essa pessoa? Uma pessoa que está começando aí e quer viver da própria arte. Não né? tenha medo de perguntar. Eu acho que tudo que eu consegui depois que eu parei de projetar foi contato com pessoas. As pessoas abrem portas, assim, relacionamentos abrem portas. Eu sempre fui uma pessoa de manter bons relacionamentos, assim, sabe? De não ter vergonha de falar, oh, você faz isso, né? Como que seria? Onde você fez um curso? Né? Como que você pode me ajudar dessa forma? Sempre tem alguém que sabe, né? A mais que você, né? Ainda mais, por isso que hoje em dia eu não tenho problema nenhum em dar informações, né? Em falar sobre preço, vamos conversar, como que você faz isso, porque isso já foi muito rico para mim, de outras pessoas me darem essas informações, sabe? Nossa. Então, assim, eu sou super a favor, assim, a minha transição de nicho foi uma decisão muito certeira na minha vida, assim, sabe? Eu falo que eu tirei um peso, assim, das minhas costas, de falar, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Não é que é fácil, não é que é tudo lindo e maravilhoso, mas eu acho que quando você tem vontade e não tem medo de perguntar mesmo, assim, sabe? Eu acho que as pessoas abrem muitas portas. Que massa, muito legal isso. Onde as pessoas podem te conhecer mais seu trabalho? Vale a pena vir aqui na Casa Ver de Perto, o nome não é em vão, né? Eu te convido a ver de perto mesmo, porque eu acho que vale a pena, né? É um espaço que, falando aqui o que tem aqui, você imagina, mas quando você está aqui no contato com esses artistas e que tudo que a gente tem aqui dentro é outra experiência, né? E a gente conversa também sobre fotografia, sobre o que dúvidas, o que precisar. E as redes sociais, estamos aí também, né? Nas 2 redes sociais, mas eu acho que uma conversinha, tomar um café é mais valioso. É mais valioso. E esse foi mais um episódio do Negócio da Arte. Não esquece de seguir a gente aqui na sua plataforma preferida e seguir também o trabalho da Luana. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!